Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero declarar aí um dia de paz, um dia abençoado, que a graça e o favor de Deus seja derramado na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Certamente Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus para sua vida hoje ela está aqui em Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 24, aonde a Bíblia está nos dizendo: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero estar meditando com você nessa mensagem, eu quero estar refletindo com você nessa palavra, aonde Jesus está dizendo, meus amados, que os olhos são a candeia do corpo. A candeia, meus amados, ela era usada para iluminar as casas naquela época, era colocado o azeite, colocado ela no velador da casa, para trazer luz à casa. E Jesus aqui ele está fazendo uma analogia dizendo que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. A maneira que você vê, a maneira que você enxerga vai determinar como você vai viver. Então, meus amados, nós devemos aprender a enxergar da maneira de Deus. Deus, meus amados, ele não olha para a circunstância, ele não olha para a tribulação, mas Deus, ele tem a solução. Quando Deus olha para o problema, Deus vê a solução. Da mesma maneira, meus amados, quando você estiver na dificuldade, olhe, meus amados, como Deus olha. Veja a solução. Olhe além do problema. Olhe para um Deus grande, para um Deus poderoso, para um Deus que é fiel, para um Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou imagina, através do poder que está em você. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Doutrine a sua visão para enxergar de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos vários exemplos na Bíblia e um que eu quero citar com você está ali em João, no capítulo 11, no versículo 41, quando Jesus, meus amados, vai orar para a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele começa a oração dizendo: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Jesus, meus amados, viu Lázaro ressuscitado na mente dele. No momento que ele vai orar, ele já viu Deus, meus amados, respondendo à oração dele, porque ele sabia que Deus é fiel. Da mesma maneira, quando você for orar a Deus, faça como Jesus. Veja a resposta. Jesus ele nos ensinou ali em Marcos 11, 24, tudo que nós pedirmos em oração, nós devemos crer que recebemos e assim nós vamos ter. Então esse é o princípio. Olhe, meus amados, da maneira que você veja a resposta. Entenda, no momento que você pediu, Deus já respondeu a oração. Se você começar a enxergar as coisas dessa maneira, você, meus amados, vai viver o melhor de Deus para a sua vida, você vai ver Deus agir na sua vida. Por isso é necessário que você enxergue corretamente, porque a maneira que você vê vai determinar a maneira que você vai ser. A maneira que você vê vai gerar uma fé dentro de você. Por isso, peça ao Espírito Santo de Deus que ajude você a enxergar da mesma maneira que Deus, porque Jesus diz ali em 1 João 4,17 que assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Como Jesus enxergava, eu e você devemos enxergar também dessa forma, entendendo que Deus é fiel. Tudo é possível para Ele. Se nós enxergarmos, meus amados, as coisas dessa maneira, tudo vai ser possível para mim e tudo vai ser possível para você, porque o nosso Deus é poderoso. Ele opera, meus amados, de acordo com a nossa fé. E a maneira que nós vemos vai determinar se nós temos uma fé positiva ou uma fé negativa. Por isso ele vai dizer no versículo 23, se os olhos seus forem maus, todo o seu
corpo será cheio de trevas. A treva simboliza o inimigo, o reino de Satanás. Se você enxergar de maneira negativa, se você enxergar de maneira derrotada, se você enxergar, para mim nada dá certo, o que eu ganho é uma miséria. Se você enxergar dessa maneira, meus amados, você vai viver na miséria, você vai viver na derrota. Veja da maneira que Deus vê, enxergue a vitória, enxergue a bonança. Mesmo quando você estiver aí no deserto, meus amados, enxergue você na fartura. Faça como Davi fez ali no Salmos 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz me andar em pastos verdejantes. Davi, meus amados, mesmo estando na luta, na dificuldade, ele declarava, meus amados, a vitória. Ele enxergava o pasto verdejante. E Deus, meus amados, levou Davi ao pódio porque Davi ousou a enxergar da mesma maneira que Deus enxerga. Se você fizer como Davi, se você fizer como homens e mulheres de Deus que enxergaram da mesma maneira de Deus, você, meus amados, vai ver o agir de Deus na sua vida e não tem como você não subir ao pódio. Nunca diga: eu não posso, eu sou um derrotado, para mim nada dá certo. Nunca use essas palavras. Enxergue ao contrário. Enxergue você na bonança. Enxergue você além da tempestade. Enxergue a solução em vez de você enxergar o problema. E você vai ver Deus operar e dar graça e dar vitória para você. No versículo 24, olha que Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou você serve, meus amados, a Deus, ou você serve Satanás. E a maneira de você enxergar vai ser, meus amados, a maneira que vai revelar a qual Deus você está servindo. Se você enxergar a solução, a vitória, se você enxergar verdadeiramente que você é mais que vencedor, que as portas do inferno não pode prevalecer contra a sua vida, que tudo é possível para você, porque você crê em Deus e você se fortalece no poder de Deus, você vai estar enxergando de acordo com o reino das luzes. Você vai estar olhando através dos olhos de Jesus. Mas se você enxergar trevas, se você enxergar a derrota, se você ver o diabo maior, meus amados, que Deus na sua vida, ele vai ser, ele vai governar a sua vida, ele vai roubar, matar e destruir. Jesus diz que veio para que nós tivéssemos uma vida e abundante. Ele diz ali em 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que opera nesse mundo. E você tem que ver isso, você precisa entender, você precisa doutrinar a tua mente com essa verdade. A Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir, meus amados, a Deus e as coisas desse mundo. Por isso, se curve diante do Senhor, se renda diante do reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus diz que as demais coisas serão acrescentadas. Olhem, meus amados, da maneira que Deus vê, e você vai ver que nada vai faltar para você, porque em Cristo Jesus tudo é possível para mim e para você. Em Cristo Jesus nós estamos na vitória. Em Cristo Jesus, meus amados, a batalha já foi vencida, o inimigo já foi desposado e Jesus já colocou Satanás e os demônios debaixo de seus pés. Aprenda a enxergar da maneira, meus amados, que Jesus diz que você é. Ele diz, meus amados, para mim e para você, que nós somos abençoados nele, que as portas do inferno não prevalecem, que nós somos mais que vencedor, que tudo é possível para nós. Nós, se chegarmos diante da presença dele, ele vai nos ouvir, porque a porta da graça está aberta para mim, está aberta para você. Aprenda a enxergar da maneira correta. Doutrine a tua mente, tenha a visão de Cristo, veja como Jesus, meus amados, jamais enxergava a derrota. Jesus sempre via a solução. Jesus confiava em Deus e descansava em Deus. Mesmo na adversidade, Jesus confiava em Deus. E por ele confiar em Deus, meus amados, Deus agia poderosamente através da vida dele. No momento que ele vai orar, ele vai dizer: Pai, eu faço essa oração no momento da ressurreição de Lázaro, não porque não creio em ti, mas para que eles venham
crer que eu estou em ti e o Senhor está em mim. Ele orou dessa maneira para nos ensinar, para que eu e você pudéssemos aprender a maneira correta de orar. Ore enxergando a sua vitória. Ore enxergando que o seu milagre já aconteceu, já está consumado. Jesus, meus amados, quando caminhou aqui, ele declarava: o príncipe desse mundo já foi julgado. Ele ainda não havia, meus amados, vencido o inimigo na cruz, mas ele já declarava, porque ele compreendeu que a vitória era certa. Jesus via, meus amados, a vitória. Mesmo antes da luta, Jesus enxergava a vitória. E da mesma maneira, Davi, quando vai ali lutar com Golias, ele diz: você vem contra mim, contra espada e pedaço de pau, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E dessa maneira, meus amados, Golias caiu por terra. Ele declarou: vou cortar a sua cabeça, porque ele entendeu que o poder, meus amados, não estava nas forças dos braços dele, mas estava em Deus. E ele entendeu que através de Deus, nenhum mal, nenhuma arma forjada podia prevalecer contra a vida dele. O Salmos 91 diz para você: 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Enxergue dessa forma e vá em frente. E os demônios e Satanás vai bater em retirada para você passar, porque você tem autoridade, você tem a chave. O que você liga aqui na terra já aconteceu no céu. Amém? Eu quero estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os olhos do entendimento de todos os ouvintes e dos meus também sejam abertos mediante a sua graça, o seu favor, para que nós venhamos ver como o Senhor vê, que nós vemos, Pai querido, enxergar a nossa vitória, que já está consumada, que já foi conquistada. O diabo não pode prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós enxergamos, Pai, aquilo que está escrito na sua palavra. Só há uma verdade e nós vemos essa verdade, nós enxergamos através dos seus olhos, nós enxergamos, ó Pai querido Senhor, através do teu olhar. Por isso, Pai, o diabo não pode prevalecer e nós estamos na vitória. Amém.